Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. E vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia. Nesta sexta-feira, o nosso Evangelho é de Lucas, capítulo 12, versículos do 1 ao 7. No início do Evangelho, nós ouvíamos o Senhor Jesus falando a todas aquelas pessoas, pedindo que tomassem cuidado com aquilo que ele chamava de fermento dos fariseus, que era a hipocrisia. E Jesus falava desta forma porque, de fato, a hipocrisia, ela poderia se tornar assim como um fermento, algo que começa muito pequeno, mas é capaz de transformar toda a massa. O fermento colocado na massa é uma pequena porção, mas que depois fermenta e age em toda ela, transformando toda ela. Por isso, se nós não tomamos cuidado, aquele pouco de hipocrisia, aquele pouco de maldade, aquele pouco de contravalores que carregamos em nós, podem crescer e se tornar maiores a ponto de nos transformar naquilo que não deveríamos ser. Por isso que Jesus fala assim, de maneira específica, a respeito da hipocrisia e depois continua falando que tudo aquilo que uma pessoa faz será revelado. Com isso, Jesus acaba nos informando, nos orientando e dizendo que Deus nos conhece completamente. Então não adianta tentarmos dissimular para as outras pessoas aquilo que nós somos e que tentamos fazer de maneira que os outros não conheçam, porque mesmo que ninguém saiba, Deus sempre saberá. E é justamente diante daquele que tudo conhece que um dia nós deveremos prestar contas da nossa vida, das nossas formas de proceder, e por isso que é importante que nós sejamos os melhores possíveis dentro daquilo que temos condições e sempre procurando crescer e melhorar a cada dia. É muito bonito que já na última parte deste Evangelho, Jesus chama aqueles seus ouvintes de meus amigos e diz a eles: não tenhais medo. É muito bonito quando Jesus fala isso, meus amigos, não tenhais medo. E Jesus fala assim para poder indicar aquelas pessoas que tivessem um coração livre, que não tivessem medo de se mudar e se transformar naquilo que é a vontade de Deus e que existe de melhor. Jesus dizia para eles: olha, vocês não devem ter medo daqueles que podem destruir a carne, porque quem é o mais importante é aquele que nos dá a vida eterna. E ainda Jesus dizia mais uma vez: não tenhais medo. Justamente porque Jesus falava: veja os pássaros, os pardais, se vendem 5 pardais por uma quantia tão pequena de dinheiro, mas Deus não esquece deles. Ou seja, por menor que pensamos que seja o nosso valor, isso não deveria ser um pensamento que tenhamos em nós, deveríamos sempre nos olhar com um valor verdadeiro, aquele valor do amor com o qual Deus nos ama, mas ainda que pensássemos que o nosso valor fosse muito pequeno, deveríamos sempre nos lembrar também: Deus nos ama infinitamente e por isso nos convida. Não tenhamos medo. Não tenhamos medo de ser os melhores possíveis, não tenhamos medo de nos deixar transformar, não tenhamos medo de fazer a sua vontade, não tenhamos medo de ser aqueles que Deus sonhou que fôssemos. E jamais vamos deixar que a hipocrisia, a maldade, qualquer outra coisa tome conta de nós e, sem percebermos, como o fermento, nos transforme de uma maneira negativa. Que Deus nos abençoe.